uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Uma multidão o seguia. E Jesus, se voltando para ela, para aquela multidão, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, este também não pode ser o meu discípulo. Vamos ler novamente. Vamos ler aqui, a partir do versículo 26. E Jesus, se voltando para a multidão, disse: se alguém vir a mim e amar o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, a chave está aqui: mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, também não pode ser o meu discípulo. Se assente, por favor. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, possa achar um lugar no teu coração, para que essa mensagem penetre profundamente. Vou te dar uma oportunidade de dizer amém. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele possa fazer com que essa mensagem, ela penetre profundamente em seu coração. Amém? Olha só, falar de discipulado de Cristo é extremamente desafiador. Primeiro, como eu disse a vocês, o discipulado de Cristo não é uma ideia nem uma estratégia humana. O discipulado de Cristo, para ser muito honesto e sincero com todos vocês, chega a ser ilógico. Ele quebra a lógica, ele é um contraponto para tudo aquilo que o homem, quando para com o seu intelecto, quando para com a sua inteligência, para analisar, vai conseguir compreender. Ele é um contraponto. O discipulado de Cristo, ele não é algo lógico. Ele não era algo que vai obedecer nem a lógica humana, nem a sua lógica, nem a minha lógica, nem a lógica deste mundo. Ele vai contra toda e qualquer lógica. Por isso ele é extremamente desafiador para se falar. Agora, o discipulado de Cristo, ele se torna ainda mais desafiador quando, pela graça, o próprio Jesus, por meio do Espírito, te leva a entender o que é o caráter do discipulado de Cristo. Pare e pense, raciocine naquilo que eu estou dizendo. Ele é desafiador para falar, mas ele se torna muito mais desafiador, uma vez que você encontra o entendimento, não pelo seu intelecto, não pela sua força, não pela sua sapiência, mas você encontra o entendimento por intermédio da graça de Cristo Jesus. Ele se torna ainda mais desafiador. Entre algumas coisas que existem na característica do discipulado de Cristo, e eu disse que o nosso discipulado é uma ponte, é um meio, é uma forma pela qual Jesus encontrou para que nós compreendêssemos o discipulado dele, a matriz, a origem. Há uma regra para todo estudo bíblico, e eu já falei essa regra, por mais que eu estou aí uns 6, 7 meses longe da internet, das minhas redes. Uma vez eu ensinei em um vídeo, que quando você quiser entender algo nas Sagradas Escrituras, que às vezes, principalmente para o novo convertido, parece ser algo tão difícil de se entender, a primeira regra, ou um estudo sistemático, esse é o nome, que você pode fazer acerca de qualquer tema, é você ir para a Bíblia procurando aonde esse tema foi primeiro mencionado. Então você quer entender sobre casamento? Você precisa compreender o primeiro casamento,
E o primeiro casamento não foi de Adão e Eva, pasme vocês. Quer entender sobre o discipulado? Você precisa entender como o discipulado iniciou-se. E o discipulado se inicia em Cristo Jesus. E o entendimento desse discipulado, ele torna a temática muito mais desafiadora. Por quê? Porque discipulado em sua essência, em uma forma simplificada, que é o meu objetivo nessa noite, é você seguir os passos de Jesus de perto. Cássio, você que está todo Bethel aí, faz favor, vem aqui na frente pagar mico comigo. Fica aqui, parado. Discipulado não é você seguir Jesus daqui. Desculpa, irmãos da câmera. Eu esqueci, a gente não tem live, mas tem gravação, né? Perdão, me perdoe. Discipulado não é seguir Jesus daqui. Isso não é discipulado. Seguir Jesus em uma distância segura não é discipulado. Discipulado é seguir Jesus daqui. Anda, por favor. E isso é comprovado, obrigado, lindão. Isso é comprovado nos ensinos, obrigado. Isso é comprovado nos ensinos, por quê? Porque os livros que mostravam o que significa ser um discípulo, eles diziam que uma das características, ou das evidências, característica é uma coisa, evidência é outra coisa. Quem é policial civil aqui, ou quem gosta de ser CSI, né, sabe o que eu estou falando. Uma das evidências é uma prova, o que comprova que alguém é um discípulo de Jesus, é quando ele anda, ele consegue ser caracterizado como um discípulo, porque as suas sandálias, os seus pés, eles estão empoeirados com a poeira que solta dos passos que Jesus está dando adiante dele. Então, falar de discipulado de Cristo é extremamente desafiador, porque em essência, a gente pode pegar o grego, o latim, o hebraico, o aramaico, o que vocês quiserem, mas em essência, discipulado significa seguir Jesus de perto. E quando a gente pensa sobre isso, ouça com muita atenção, a gente precisa compreender por quê. Qual é a intenção de Cristo Jesus ao estabelecer o discipulado por essência, como seguir a Jesus de perto? Porque Ele quer que o discipulado, ele seja uma... Irmãos, eu vou tentar falar difícil, não é porque eu quero, é porque a palavra é difícil. Eu acredito, a Elaine vai me ajudar, eu acredito que seja amonomia, que é quando uma palavra tem dois sentidos. Por exemplo, manga pode ser a manga da minha camisa, mas também pode ser uma fruta. Pegou? Pegou? O termo em português é algo nessas linhas, não importa agora, o importante é vocês entenderem. Discipulado, ele tem duas vertentes, é uma palavra que tem dois sentidos, como eu falei da manga, que pode ser a manga dessa camisa, ou também que pode ser uma fruta chamada manga. O discipulado de Cristo, ele também tem dois sentidos. Em sua essência, o discipulado é alguém que está seguindo Jesus de perto, com qual fim? Com o fim de também fazer com que outro venha segui-lo de perto. Esses são os dois sentidos do discipulado. Por que os meus pés vão se empoeirar? Para que ele ande sujo? Não, para que outros vejam a quem eu estou seguindo e também desejem segui-lo. Posso ouvir um amém aqui? E isso é discipulado. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Discipulado é uma metodologia celeste. Quem já foi da Assembleia de Deus, quando ouve falar sobre discipulado, achava que discipulado era a preparação para o batismo. Os assembleanos sempre tiveram discipulado como uma preparação para o batismo, e isso não é discipulado. Isso é uma forma que eu já fui da Assembleia de Deus, irmãos, que eu aprendi ali o batismo. Agora, o discipulado não é isso, ou o discipulado nas comunidades pós-modernas,
ele não é um meio de multiplicação e de crescimento. O discipulado bíblico, ele é uma forma que Deus envisionou na eternidade, para desenrolar e cumprir o seu papel aqui na terra. Agora pare e pense para você entender o que eu quis dizer com o discipulado ser ilógico. Quando Deus envia o seu filho, que seria o rabi, o mestre, e ajuntaria para si discípulos, ele envia o seu filho para consertar algo que deu errado no Éden. O que Deus estava querendo corrigir? Ou seja, o primeiro homem, a saber Adão, ele havia falhado. Então o segundo Adão, ou para alguns que são mais antenados, o último Adão vem agora e traz para si pessoas para segui-lo, porque sabia que ele iria cumprir toda a vontade do Pai e não iria falhar. Agora, é ilógico por quê? Porque quando Deus faz isso, Ele fala, bem, nós vamos corrigir com Jesus, até aí tudo em ordem. Corrigir com Jesus, irmãos, graças a Deus por isso. Mas como que nós vamos corrigir por intermédio de Jesus? Nós vamos escolher 12 homens para andar com a gente. Aí o negócio quebra a lógica. Aí não faz sentido. Por quê? Eu não vou citar todos os homens que Jesus ele escolheu para andar com ele, mas eu vou citar alguns. Ele começa escolhendo nada mais, nada menos do que, vamos ver, Simão Pedro. Sanguíneo, hemorrágico, impetuoso, genioso. E ele diz assim, eu acho que eu consigo consertar a história da humanidade por intermédio da mensagem que eu quero que seja propagada, através de alguém como Pedro. Cara, que ideia ilógica. Que ideia sem sentido, porque se fosse você para escolher, você ia escolher a pessoa mais refinadinha que existisse. Pode falar a verdade, vai. Pode falar a verdade, você escolheu o mais bonitinho que existisse. Os batistas seriam escolhidos, irmãos. Obrigado, Ronald, por estar participando desse culto. Irmãos, os batistas seriam escolhidos, irmãos. Todo alinhadinho, igual o meu parceirão ali, ó. Todo na beca, irmãos. Aí Jesus vem e fala assim, eu vou iniciar o discipulado. André fala de Jesus para Pedro, e Jesus fala, rapaz, eu acredito que eu vou pegar esse cara para me seguir, para ser um dos meus discípulos. Que ideia fantástica. Eu imagino Jesus, irmãos, que conhece o fim desde o começo. Possivelmente, ele estava pensando com ele mesmo, possivelmente eu vou ter que colar algumas orelhas, eu vou ter que tirar ele de se afundar em algumas águas, possivelmente eu vou ter que acalmar o coração desse homem algumas vezes, possivelmente eu vou ter que pregar para ele, e no final eu vou dizer, Pedro, você vai ter que ser peneirado, porque você ainda não se converteu, possivelmente eu vou ter que fazer várias coisas, mas a ideia do Pai é que o discipulado seja feito dessa forma. Então Deus vai e escolhe Pedro. Agora olha que coisa interessante, irmãos. Deus não apenas escolhe Pedro, mas Deus escolhe Pedro em um cenário favorável. Qual o cenário favorável que ele escolheu Pedro? Ele chega da beira do lago da Galileia, do mar da Galileia. Lucas capítulo 5 fala isso, depois você lê na sua casa. E ele olha Pedro lavando as redes, e a gente está na cidade dos pescadores, então fica fácil falar sobre isso, depois de ter pescado uma noite inteira e não ter pegado nada. Ele olha para Pedro, Pedro totalmente frustrado, cheio de alga, cheio de sujeira naquela rede. Ó, irmãos, arrastão no mar já existe há muito tempo, tá? Pode ficar tranquilo. Cheio de coisa naquelas redes. E aí Jesus disse, rapaz, é aquele cara ali que eu vou querer chamar para mim. Um cara que está frustrado, depois de uma noite inteira, sem conseguir pescar nada. A Bíblia é generosa, o doutor Lucas, fica comigo. O doutor Lucas diz que havia ali 2 barcos de alguns pescadores que estavam lavando a rede, mas na verdade, em tese, não era só 2 barcos. Se você for analisar, naquela época, onde era a alta temporada de pesca, existia em média, no mar da Galileia, 4.000 barcos.
O fato de Pedro estar lavando suas redes e fazer isso depois de não ter pegado nada, não era só uma frustração, era um motivo de grande vergonha. E aqui vem uma chave para o discipulado, ou o caráter do discipulado de Cristo. Talvez você que me ouve aqui, se você der atenção, não somente às minhas palavras, mas ao Espírito que ecoa por intermédio delas, você vai perceber que nos momentos de maiores frustrações da vida, pode ser um momento onde Deus usa para transformar a vida. Cara, para e pensa nisso, Bruno. Os momentos onde existe maior frustração, é como se Jesus dissesse assim: eu estava esperando uma oportunidade para ele, para ela perceber que a habilidade que ele tem, que a habilidade que ela tem, não é suficiente para vencer na vida. Eu preciso mostrar que se ele me seguir, se ela me seguir, eu posso fazer ou tornar a frustração desse homem um meio pelo qual a vida dele será transformada. Essa é uma das características do discipulado de Cristo. Ele é ilógico e ele escolhe pessoas que fogem da lógica. Quando Deus decidiu escolher, ele não chamou varões galileus que eram exímios, que eram os rabinos da época, ou que eram aqueles que teriam tudo para fazer com que a sua mensagem se autopropagasse de forma eloquente. Não, quando Deus decide fazer isso, veja com atenção, ele chama um Natanael. Quem lembra de Natanael aqui? Tem algum Natanael aqui nessa noite? Natanael, onde estás tu? Não tem nenhum Natanael, mas ele chama um Natanael. O Natanael que estava debaixo da figueira, conversando com Filipe, e quando ele conversava com Filipe, ele falava assim para Filipe: como pode algum nazareno ser alguma coisa na vida? Não, vou repetir para vocês. Ele diz assim: como pode algum nazareno ser alguma coisa na vida? E ele fala isso, nada mais, nada menos, depois de que Filipe havia dito para ele: Natanael, lembra o que Moisés e os profetas profetizaram? Natanael, claro, um bom judeu, um galileu, em quem não há dolo. Ele disse: é claro que eu lembro. Pois bem, eu encontrei esse homem. E aí Natanael pula e fala assim: como assim, cara? Não dá para sair de Nazaré alguma coisa boa. João capítulo 1, do versículo 46 e 47, que narra isso. Ele diz: não dá para sair de Nazaré alguém com essas características. E note bem, fica comigo, note bem, ele não disse isso com a maldade pela qual muitos de nós já ouvimos alguém pregar, ou com a maldade com a qual até nós já pregamos. Sabe por que ele diz? Vou contextualizar para nós. Ele diz assim, ó: cara, como pode vir alguém assim da Praia do Morro? Eu sou da Praia do Morro, eu moro lá, ó, e eu nunca vi ninguém com essas características lá. Ou ele poderia dizer assim: olha, eu sou lá do NSA da Conceição, eu sei como é que funciona, eu nunca vi ninguém assim por lá. Natanael também era de Nazaré. E quando ele ouve alguém falar que alguém extraordinário estava saindo daquela região, ele disse: eu não acredito. E sabe o que eu vejo no caráter do discipulado de Cristo? Porque esse foi o pivô no qual Jesus usou para chamar Natanael.
é que Deus tem a brilhante ideia de tirar pessoas extraordinárias de geografias que ninguém dá nada. Não, eu preciso repetir isso. Deus tem a brilhante ideia de tirar pessoas extraordinárias de geografias que ninguém dá nada. Eu lembro de William Seymour, o pai do movimento pentecostal, um homem cego, feio por natureza, mas foi rejeitado pelo tradicionalismo. Aliás, esquece de William Seymour, está muito longe da gente William Seymour. Eu vou falar de um capixaba. Eu vou falar de um homem que saiu do interior do Espírito Santo, lá de Muqui, porque lá ele não conseguia estudar, então ele teve que ir para a casa da tia dele. Ouça com atenção, ele teve que ir para a casa da tia dele em Vitória morar para conseguir estudar. Ele estudou, saiu de Muqui, veio para Vitória. Em Vitória esse homem estudou, se formou, se graduou. Deus o chamou. Dali de Vitória, Fábio, Deus o enviou para os Estados Unidos da América. Ele fez faculdade teológica lá. E ele é um dos maiores teólogos que a nação brasileira conhece. Sabe de onde ele é? De Muqui, do Espírito Santo. O nome desse homem é Hernandes Dias Lopes. Deus tem a capacidade de tirar pessoas extraordinárias de lugares que ninguém imagina. E eu quero dizer para você, você que mora em Guarapari, que vive ouvindo todo mundo falar, mas essa cidade não é divulgada, mas aqui não tem turismo, mas aqui não tem isso, mas aqui não tem aquilo. Eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, talvez essa geografia está escondida, desprezada, mas preservada, porque Deus quer tirar dela homens e mulheres extraordinárias. Deus tem a forma de trabalhar, Diniz. Deus sabe da onde tirar os seus. Deus sabe como resgatar os seus. Agora, se eu pudesse falar um pouquinho mais aqui para manter o meu horário, Vitor. Olha só, se você pensar em um homem desbravador, corajoso, porque Deus não usa apenas aquele que está fracassado, ou que está vivendo um fracasso. Irmãos, tire da sua cabeça que fracassos são o final de uma história. Fracasso é uma forma de Deus mostrar para você que é Ele quem escreve a história. Tira da tua cabeça, se você veio lá do interior de São Fidélis, lá do interior do Espírito Santo, lá do Jardim João 23 de São Paulo, lá de Amparo, que só tem a IP, ou que você veio de algum lugar de São Paulo, deixa eu dizer para você, que do interior, de lugares remotos, ou de Guarapari, Deus é o Deus que consegue tirar pessoas extraordinárias, de geografias que para muitos é insignificante. Agora imagina a coragem de Paulo, Misha. Um cara corajoso, um cara desbravador, zelote por natureza, um camarada cercado por um monte de línguas, um monte de ideologias. Irmãos, a história de Paulo poderia ser contextualizada para hoje. Tarso era uma cidade que era cercada de ideologias, era cercada de etnias, era cercada de deuses. Paulo não era zelote, porque ele aprendeu isso com Gamaliel, porque Gamaliel era estilo deixa a vida me levar. Paulo era zelote, porque ele aprendeu com o seu pai a ser zeloso. E aí Deus pega um cara zeloso, Marcos, desbravador, corajoso, aonde todo mundo temia, dizia, esse cara é assassino, esse cara é isso, esse cara é aquilo. E Deus fala assim, esse cara vai ser muito útil na minha obra. Porque Deus consegue enxergar valor naquilo que você vê problema.
Cara, eu preciso repetir isso, porque eu sinto que essa mensagem, ela foi descrita por Deus nesta noite, para pessoas que estão enfrentando algum tipo de dificuldade ou de problema. Deus consegue achar valor, aonde você só está enxergando o problema. Agora a história de Paulo é fantástica. Por quê? Olha que legal. Porque Jesus sabia que para alguém orar por Paulo, para que ele abrisse os seus olhos, não poderia ser qualquer pessoa. Qual era o requisito, Vitor, que Jesus na eternidade encontrou para alguém orar por Paulo? Ele precisava ser apóstolo? Ele precisava ser mestre dos magos? Não. O homem, para orar por alguém que era temido por muitos, precisava ser alguém que ora e que fosse um discípulo. A Bíblia diz assim, que quando Jesus encontrou Paulo, que ele não caiu do cavalo, não está escrito isso, mas que quando Jesus encontra Paulo, ele diz assim: vai até a rua chamada à direita, porque lá existe um homem chamado Ananias, um discípulo que estava orando. Deus, Ele só discorre os seus planos e projetos na terra por aqueles que decidiram, Pacheco, se tornar seu discípulo. Vir até Jesus é um caminho aberto para todos. Se achegar até Cristo é um caminho universal. A ideia dele é que todos venham a Ele. Mas seguir após Jesus, só discípulos. O texto que a gente leu em Lucas capítulo 14, diz que Jesus estava vendo uma multidão como essa aqui. De repente ele se levanta, ele estava andando, ele olha para trás e fala assim: olha, deixa eu dar um recado para vocês, meninos, meninas, jovens, adultos, solteiros, casados, desposados, ou seja, prometidos em casamento. Quem diz amém? Ele diz assim: deixa eu falar um negócio para vocês. Se alguém quer vir após mim, tem que fazer isso. Senão, não pode ser meu discípulo. Ele estabelece pré-requisitos. Deus é perfeito, amém, irmãos? Agora olha que coisa interessante. Qual é a força motriz que move a característica ou fundamenta o discipulado de Cristo? Qual é a força motriz que impulsiona o discipulado de Cristo Jesus? A força motriz que impulsiona o discipulado de Cristo Jesus, ela pode ser observada nessa imagem. Essa imagem aqui, para alguns, é sinônimo de crueldade. Para alguns é sinônimo de uma aberração. Para alguns, essa imagem aqui é sinônimo de uma covardia. Para aqueles que decidiram seguir a Cristo em discipulado, esses cravos, essa coroa, esse martelo, esse madeiro, é sinônimo de amor. A força motriz, o fundamento do discipulado de Cristo Jesus é o amor. Não, você precisa entender isso. É o amor. Sabe por quê? Porque senão ninguém teria a oportunidade de se achegar a Ele. Ele comprova o seu amor por nós. Ele comprova que esse é o fundamento de tudo aquilo que Ele envisionou para o homem. Quem aqui teria coragem de se levantar e dizer que conseguiu se achegar a Cristo por si próprio e não pelos seus próprios laços de amor, pela própria forma que Ele nos amou?
Romanos 5:8 diz, aliás, projeta isso para mim. Romanos 5:8 diz assim: Deus prova o seu amor, aqui na NVI diz, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, versículo próximo. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Versículo próximo. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua própria vida. A força motriz, aquilo que conduz, que impulsiona, que determina os fundamentos e o caráter do discipulado de Cristo é o amor. É por isso que ele consegue, ouça, é por isso que ele consegue escolher e chamar Pedro. É por isso que ele consegue escolher e chamar Natanael. É por isso que ele consegue escolher e chamar Paulo. É por isso que ele consegue escolher e chamar João, escolher e chamar Patrícia, escolher e chamar Vitor. É porque ele ama e o amor dele vai além, ou está apesar da sua capacidade, não de amá-lo, mas de ser transformado por aquilo que ele pode fazer. Deus, ele não chamou Pedro sanguíneo, hemorrágico, impetuoso, genioso, porque ele achava que Pedro iria conseguir mudar. Deus não olhou para Pedro e disse, esse cara vai conseguir mudar. Não, ele disse assim, se ele abrir o coração para mim, eu creio que eu consigo mudá-lo. Percebe isso? Deus não escolhe ninguém segundo a sua capacidade de fazer algo. Deus escolhe a todos segundo a capacidade dele mesmo de fazer e completar uma obra, desde o ponto que você decide abrir o seu coração. É como se Deus olhasse assim e falava, Paulo, o assassino, um grande apóstolo. É difícil de dar um glória a Deus, né, irmão? Você é muito perfeito, igual o paulista fala, é perfeito demais. Essa é a realidade do discipulado. Agora olha, que o amor que muda, o amor que impulsiona, o amor que é a força motriz, e o caráter e o fundamento desse discipulado, ele é um amor abnegado. Preste atenção, porque a gente está indo para a segunda parte, e a parte conclusiva da mensagem. O amor que é a força motriz, o amor que impulsiona, o amor que fundamenta todo o caráter do discipulado, não é qualquer amor, é um amor abnegado. É o amor daquele que conseguiu abrir mão da sua própria vida. É o amor daquele que deixou os céus dos céus para parar nesse lugar aqui. Não, por favor. Deixar os céus dos céus para parar na terra é abnegação ao nível máximo. O amor que fundamenta o discipulado é um amor abnegado. Agora vamos relembrar aqui, para sermos didáticos. Discipulado de Cristo é o quê? Lembra do Cássio? Betel? Discipulado de Cristo é seguir Jesus, ou seguir os passos de Jesus Discipulado de Cristo é seguir os passos de Jesus de perto. Então, se alguém que negou a si mesmo, que abnegou de tudo aquilo que ele tinha, inclusive do próprio fato de ser igual a Deus, ou de ser Deus, ele abnegou tudo e veio para que você o siga. Um dos pré-requisitos para que você se torne discípulo vai ser o quê?
Se discipulado, novamente, é seguir os passos de Jesus de perto, e na sua caminhada, ele demonstrou um amor abnegado, como é que será um pré-requisito para você se tornar um discípulo? Essa é a tônica de Lucas capítulo 14. Qual é a tônica de Lucas capítulo 14? E Jesus, se voltando para a multidão, disse: se alguém quer vir após mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pegou? Consegue compreender? O que Jesus está dizendo? Eu quero, multidão, que vocês me sigam, mas o que eu mais quero é que vocês entrem no próximo nível. Qual é o próximo nível? Me sigam de perto. E para me seguir de perto, o amor de vocês precisa ser abnegado. Posso ouvir um amém? Aleluia! Olha que coisa interessante, irmãos. Isso até parece um paradoxo. Há quem diga, eu confesso, as primeiras vezes que eu li esse texto, na minha jornada cristã, eu olhava para o texto e falava: esse texto está errado. Esse texto não fecha. Não fecha a conta esse texto. Ei, fica comigo, por favor. Eu lia e falava: esse texto não fecha, não faz sentido. Por quê? Porque parece um paradoxo, parece algo contraditório, parece algo que não faz sentido. Porque como Deus está falando agora sobre pai e mãe, referente ao amor, se um dos primeiros mandamentos que Ele dá é que a gente deve honrar pai e mãe, não é amar, honrar pai e mãe. A primeira pessoa que Ele fala e atribui honra, não é nem a Ele mesmo. Ele fala, honrar começa com pai e mãe. E aí Ele vem aqui em Lucas capítulo 14, e Ele fala: se alguém quer se tornar meu discípulo, e amar o pai e mãe mais do que a mim, não pode se tornar meu discípulo. O texto diz: se alguém amar a mulher mais do que a mim. Aí você vai para Efésios e você vê que existe um mistério na aliança do casamento, que diz que a mulher, se ela for submissa ao marido, e o marido dar a vida por ela, existe um mistério ali. E aí Jesus vem com essa, de que se alguém amar até a mulher mais do que a ele, não pode ser o discípulo. É paradoxal no mínimo. No mínimo paradoxal. Agora ouça com atenção, para que vocês não saiam daqui dizendo que eu falei algum tipo de heresia. Está na Bíblia, irmãos, vocês leram comigo. Isso se tornou um pré-requisito. E eu já ensinei várias vezes aqui, enquanto pastor dessa igreja, quando você lê algo na Bíblia que você não entender na íntegra, o que você faz? Vou repetir para vocês. Pergunta para a Bíblia. A Bíblia é a única coletânea de 63 livros, cujo autor está do seu lado todos os dias. Cara, Senhor, isso aqui é paradoxal. Como assim? Eu, quando esboçava essa mensagem, eu perguntei para o Senhor: como assim, Senhor? E entre tantas coisas que veio ao meu coração, que eu não vou poder discorrer todas elas, quando Deus, Ele fala sobre não amar nada e nem ninguém mais do que a Ele, Ele fala segundo a ótica daquele que tudo sabe, tudo conhece, tudo criou e tudo sustenta. Ele não fala segundo uma ótica de alguém que não sabe de todas as coisas. Essa fala já deveria trazer paz para você. Quando Jesus fala sobre esse amor abnegado, ou sobre um lugar de amor, cujo maior precisa ser para Ele, Ele fala segundo a ótica daquele que tudo conhece.
Ele fala segundo a ótica de um judeu que não estava parado no tempo da sua época, de 2000 e poucos anos atrás, ou tampouco das eras mais primárias da terra, mais primitivas da terra. Jesus, ele fala sobre o amor, segundo a perspectiva daquele que vê, ouça, o fim desde o começo. Jesus fala da perspectiva de amor, segundo a ótica daquele que vê o fim desde o seu princípio. E quando ele quis dizer isso daqui, o que é que estava no coração dele? Pois bem, eu perguntei à Bíblia, e a resposta mais coerente que foi extraída das Escrituras foi: Deus sabe, ouça, que tudo aquilo que você ama mais do que a Ele se torna um ídolo na sua vida. Eu vou repetir isso daqui. Deus sabe que tudo aquilo que você ama mais do que a Ele mesmo se torna um ídolo na sua vida. Eu vou repetir isso daqui. Deus sabe que tudo aquilo que você ama mais do que a Ele na sua vida se torna um ídolo. E no meu tempo de oração com Deus, para poder servir a vida de vocês, o Senhor deixou claro no meu coração que a maioria dos problemas vivenciados pela nossa geração, pela geração dos nossos pais e pela geração que se levanta, se você parar para raciocinar e pensar, é porque em algum momento você depositou um amor maior para isso que lhe causou o problema. Vou repetir aqui novamente, algum momento da sua vida, da sua história, quando você passou a vivenciar esse problema, é porque você tinha que se decepcionar. A decepção não foi uma punição, a decepção foi um meio pedagógico de Deus consertar os seus princípios de valores e de afeição, para que você pudesse recomeçar da forma adequada. Só tem uns corajosos para falar amém. Tudo aquilo que você deposita amor mais do que a Deus se torna um ídolo na sua vida, podendo ser até aquilo que você acredita ser lícito. Eu já fui pastor de jovens e eu amo esta geração. Mas quantos jovens se decepcionaram quando depositaram toda a sua confiança de que quando eles saíssem da faculdade com aquele canudo mudaria a sua vida. E muitos saíram atolados em dívida e ainda no subemprego. E alguns estão tendo que ter as suas perspectivas mudadas no dia chamado hoje, para as suas atribuições de valores, para que eles possam galgar o caminho no qual Deus designou para cada um deles. Eu sei que isso deixa a gente um pouco silencioso, mas quantos adultos vocês acharam que vocês iam ficar livres? Vocês acharam que só os meninos iam levar? Quantos adultos se decepcionaram porque depositaram em uma amizade, em um relacionamento, em uma fraternidade, mais amor do que depositaram no relacionamento com Deus, e foram prontamente decepcionados. Ei, não se esconde não. Foram prontamente decepcionados. E sabe qual era a mensagem de Deus? Eu não estou te punindo, eu estou ajustando os seus valores internos. Eu não quero dividir o meu lugar com ninguém, então eu precisava te decepcionar para que você tivesse a atribuição correta de valores dentro de você. Ei, quantas pessoas extraordinárias. Pode pregar aqui, irmãos? Pode pregar ou não? É 8h30, dá para pregar ou não dá, irmãos?
quantas pessoas extraordinárias, como o jovem rico. Cara, o cara era scholar, ele era PhD, tipo Elaine assim, DVD, HD, PhD, RV, DVR, ED, tudo com D tinha aquele cara. Tipo o Marcelo assim, que tem a lozinha dele codificada que ninguém entende. O Diniz assim, na roça, comprando e vendendo boi. Pastor Ney. E tantos outros aqui. O menor na casa do pai sou eu, irmãos. Mas quantas pessoas, o Alexandro. Quantas pessoas como o jovem rico. Que quando Jesus chega, você conhece a lei? Cara, a lei? Espera aí, Senhor. A lei? Não matarás, não dará falsos testemunhos. A lei eu conheço. O que mais o Senhor quer saber da lei? Senhor, eu decorei a Torá, porque é o que ele tinha feito. Aí Jesus olha para ele, uau, que rapaz fantástico, garoto prodígio. Aí fala, deixa eu ver aonde está o amor desse jovem. Irmão, Jesus é terrível, camarada. Ei, Jesus é terrível para detectar aquilo que você acha que você pode esconder. Jesus é terrível para detectar aquilo que você acha que você consegue camuflar muito bem. Jesus olha para ele, aquela escaneada, olhos como chama de fogo. Morra de inveja, querido. Olhos como chama de fogo. Ele faz assim, ó, dá aquela escaneada e fala, peguei no pulo. O amor dele está no que ele acumulou. Então deixa eu ver se eu consigo dar a ele uma oportunidade de ajustar os seus valores. Dissestes bem, jovem. Faz o seguinte, pega tudo que você acumulou, vende e dá para os pobres e siga-me. Eu falava isso para uma geração avarenta e até medo. Graças a Deus que eu sou livre disso. Irmãos, de repente quando aquele jovem olhou para Jesus, ele colocou a mão na cabeça, essa é para minha parte, versão JM. Colocou a mão na cabeça e falou, não dá para mim. Eu vou para outro canto. Ana, vou para outro canto. A Bíblia diz que Jesus se entristeceu porque ele o amou. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você que me ouve. Você acha que aquele que Jesus ama, ele vai desprovir alguém que ele ama de recursos que são necessários? Eu pergunto para você com honestidade, você acha que Deus vai tirar a provisão, desprovir aquele jovem de recursos que eram necessários? Não, o que Jesus estava dizendo é, por favor, ajusta o seu coração, por favor, coloca o seu coração em mim, coloca o seu coração naquele que você identificou como Salvador, como Messias, como Rei, coloca o seu coração no lugar certo, porque o que você tem não é nada perto daquilo que eu posso te dar. Muitas vezes Jesus vai ajustar os nossos valores, porque Ele sabe como está o nosso coração. Meu Deus do céu. Muitas vezes Jesus vai ajustar os nossos valores, porque Ele sabe como está o nosso coração. Ai, amor, hoje eu vou na mamãe comer. Ai, amor, hoje eu vou na mamãe tomar café. Aí o marido vira para ela e fala assim, olha, nós vamos ter que mudar. Mas e a mamãe? Jesus está falando, eu quero ajustar a mamãe no teu coração, filha. Jesus não está dizendo para desonrar. Jesus só está dizendo, não ama mais do que a mim. Ame a mim mais do que tudo. Aqui está uma chave
para se tornar um discípulo e para fazer coisas que vão marcar a vida. Nós temos uma grande oportunidade, igreja, e eu falo isso com imenso amor, zelo, temor e gratidão no meu coração. Nós temos uma tremenda chave nas nossas mãos. Nós vamos conseguir ser um crente fantástico, bonito, de domingo à noite, por décadas e décadas, até que Jesus chegue, ou nós vamos se tornar um discípulo, que não é o fim. A série é discípulos, mas discipulado não é o fim. Discipulado é um meio para que você chegue a um fim. Não, vou precisar repetir isso. Discipulado é um meio para que você chegue ao fim. A primeira coisa que aqueles homens foram chamados foram de servos, foram de seguidores, foram de discípulos. Mas a última coisa na qual eles receberam, a última patente que eles receberam, não foi pastor, não foi evangelista, não foi apóstolo, foi: vocês agora serão conhecidos como meus amigos. Porque o discípulo segue, o amigo conhece. O discípulo segue, mas o amigo conhece. E tem muita gente que não vai chegar nesse lugar, porque se acostumou num conforto que Jesus não quer que você se acostume. Ouça, eu não estou jogando contra o patrimônio, pelo contrário, eu estou lançando uma rede, para que você saia dos seus confortos, e vá para um lugar que pode sim, gerar algum tipo de desconforto agora, mas que vai trazer para você grandes virtudes amanhã. Porque aquele que quiser salvar a sua própria vida, a perderá. Agora, quem perder a sua vida por amor a mim, esse sim a achá-la. Deixa eu falar algo para vocês. Para encerrar, toma, Vitor. Para encerrar, qual foi o último apóstolo a partir dessa terra para a eternidade? Qual é o nome do último apóstolo que partiu dessa terra para a eternidade? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Obrigado, irmã, Deus te abençoe. Vai ganhar um presente da livraria, a irmã ali, ó. Depois, Eduardo, estende a mão aí, dá um presente para ela, para aquela irmã ali que falou João. João foi o último apóstolo a partir dessa terra. E você já parou para perguntar por que ele foi o último cara a partir? Bom, eu vou responder para você. Porque ele era conhecido como discípulo amado, que amava. Ele foi conhecido pelo discípulo Vitor, que quando todos deixaram a Jesus, inclusive o próprio Pedro impetuoso. Irmãos, fica pensando, pensa comigo. Pedro todo impetuoso: Senhor, eu seguirei você até a morte. Aí Jesus olha para ele. Cara, Jesus era um cara que ensina você a ter as expectativas corretas. Ele falava: Pedro, a minha expectativa quanto a isso é zero, amigo. Você não vai me frustrar. Por quê? Porque antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Só para você ter ciência que você me negou, não vai ser uma, nem 2, vai ser 3. Então, amigo, fica tranquilo. Não me façam promessas de vereador. Perdão, não sei se tem algum vereador aqui. É porque vereador, ele não pode fazer nada, ele só pode passar projetos de lei, né?
mas não é nada contra vereador. Continuando a mensagem, olha o que ele fala: não me faça a promessa de vereador, Pedro, porque antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Agora fica pensando, pensa vocês, Dini, você tem que ir lá um dia, cara, lá na igreja do galo, na porta, onde tinha a casa de Caifás, que era o único sumo sacerdote que tinha uma prisão dentro da tua casa, porque trabalhava para Herodes. E aí o povo perguntando: não estavas tu com ele? Não estava tu com ele, Pedro? Não, não estava tu com ele, não, não estava você. Você se parece, cara, olha o privilégio, vontade de pular daqui, olha o privilégio que Pedro teve, você se parece com ele. Aí ele disse: eu? De maneira alguma. Irmão, de repente saiu o Galileu, saiu o Nazareno, o santo, o puro, e ele faz nada mais, nada menos do que isso aqui para Pedro, ó. E fita os olhos. Irmãos, não precisava falar mais nada, aquilo ali já era. Quando ele percebeu aquilo, imagine a alma, se tivesse psicóloga naquela época, ia ficar rica com Pedro. Por quê? Porque Pedro foi fulminado com um olhar, irmão. Foi aquela virada assim, quando ele fitou os olhos nos olhos de Jesus, Jesus disse: eu sei que você está frustrado, mas eu não, porque a minha expectativa de você me seguir até a morte era 0, mas a sua, em eu voltar e te resgatar, pode ficar tranquilo, porque mesmo morto, eu consigo tirar você de onde você está. Discipulado não é brincadeira. Agora voltando para o discípulo amado, por que Jesus manteve João até o fim de sua vida? Porque ele era o homem que ajustou os seus valores, ajustou o seu amor. Sabe quem foi cuidar de Maria? Foi João. Jesus olhou para ele no pé da cruz e falou assim: vai cuidar da mulher, vai cuidar dessa mulher para mim. Olhou por quê? Porque João seguiu Jesus até o fim. Sabe por que João chegou até os 100 anos? Naquela época, mesmo sendo perseguido, porque João não era dotado de vaidade. E eu vou dizer para você, quer ter um relacionamento com Deus sadio, verifique as suas vaidades, verifique aquilo que está tomando lugar de Deus. Se você acha que você anda num carro 0 e por isso você é melhor, você está dando para o carro o valor que ele não merece. Se você acha que é porque você tem uma conta na bancária melhor do que alguns irmãos, e isso te faz melhor do que alguém, você está dando valor à sua conta bancária que ela não merece. Ah, irmãos, Deus tem tratado comigo em lugares que você nem imagina. Quantas vezes, Fábio, eu subi em lugares para pregar, aonde eu falava e todo mundo ficava cri, 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 parecia que só eu era inteligente. E aí quando todo mundo estava com aquele silêncio, eu dizia o clássico dos pregadores, pastor Alex, falava assim: agora eu vou começar a pregar. Tolo. Tolo. Vaidade. Vaidade pode ser até em coisas lícitas, vaidade pode ser até sobre coisas espirituais. Tem gente que ora e que jejua e que acha que é melhor do que alguém. Vaidade, vaidade, vaidade. Deixa eu dizer para você, a sua santidade não vai livrar nem você, meu irmão. Se Jesus não te resgatar, não vai ser você que vai resgatar você mesmo. Somos todos carentes da mesma graça, somos todos dependentes do mesmo sacrifício, somos todos dependentes da mesma obra, somos todos dependentes do mesmo evangelho. Ninguém aqui pode se vangloriar. E João, quando ele foi jogado, irmãos, não vou falar porque é difícil, mas as histórias que são paralelas à Bíblia, Diniz, são histórias de livros apócrifos, que são
literalmente, literatura do mundo antigo que não foi canonizada, mas elas são verídicas. Algumas são só Jesus, mas tem coisa que a gente tira de boa informação, por exemplo, como o fato de João ter sido lançado, Alexandre, dentro de um tacho de óleo quente, e Maiara, ele saiu de lá intacto. Quem aqui já se queimou na cozinha com óleo, sabe que se alguém te jogar para dar um mergulho, né, irmã Virgínia, num tacho de óleo quente, não dá para sair intacto. E o que acontece com João quando ele sai intacto? Sabe o que aconteceu, Vitor? Os outros olharam para ele e falaram assim: esse cara é filho dos deuses, esse cara é um Deus. E sabe por que Deus, o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito permitiu que João fosse o único vivo? Ouça, fosse o único vivo para viver isso, porque ele sabia que João já tinha o seu amor ajustado. Então quando os outros, Alexa, falava que ele era Deus, ele falava: não, eu só sou um discípulo. Você é um Deus, a gente vai colocar você num lugar maior. Não, 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 eu só estou seguindo o que Jesus disse que eu devia seguir. Não, mas você é extraordinário. Não, eu só estou cumprindo o que Jesus disse que eu precisava cumprir. E como todo o povoado de Nis falava que ele era um Deus, todo o povoado daquela terra falava que ele era um cara que tinha algo diferenciado. Então os líderes da época, Michele, falaram: eu tenho uma ideia, vamos colocar ele numa ilha isolado. Qual é a ideia? Vamos colocar ele numa ilha isolado. Por quê? Todo mundo diz que ele é Deus, e se ele começar a agir como um, nós vamos perder tudo aquilo que nós estamos fazendo paralelamente. Agora eu vou contar um segredo para vocês, não conta para ninguém. Um camarada que decidiu fazer de Jesus o seu maior amor, que decidiu seguir Jesus ao ponto de tornar o seu amigo, de deitar no seu peito, de repousar no seu colo. O mundo, os homens, as pessoas pode até querer isolar esse camarada em uma ilha aonde tem pestes perniciosas, aonde tem víboras, aonde tem serpentes, mas quando Deus olha da sala do trono e enxerga os seus amigos isolados, ele fala assim: o homem acha que pode colocá-los em um lugar onde ele está totalmente privado, uma geografia que é um cárcere privado, mas deixa eu mostrar para os meus amigos o que eu posso fazer com eles. João, na ilha de Pátimo, foi o único homem que visitou em espírito a sala do trono do Cordeiro. É como se Deus tivesse olhado assim, Cássio, e olhado lá do mais alto dos céus e disse: fica tranquilo, meu amigo, você ajustou o seu amor foi vencido até pelo seu próprio ego, até pelo fato dos homens quererem colocar você num pedestal. Agora eu vou mostrar para você que eu sou fiel com os meus amigos. Vem para a sala do trono do Cordeiro, que eu vou te mostrar coisas que ninguém nunca viu. E aí João começa a escrever Apocalipse. Ele diz assim: eu, João, subi até a sala do trono do Cordeiro e vi a testemunha fiel, o primeiro e o último. E ele diz assim, irmãos, parafraseando, ele já não está mais, Maiara, ele já não está mais com a sua cara deformada, ou com uma coroa de espinhos na sua cabeça. Agora o seu cabelo é mais alvo do que a neve. A sua face já não está mais irreconhecível, ela está resplandecente e brilha mais do que o sol no seu mais alto fulgor. Eu olhei e eu vi os seus pés, eles são como latão reluzente, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
ele volta para uma igreja perseguida, porque a igreja estava perseguida, Diniz, e Deus só poderia revelar os seus segredos aos seus amigos. Salmo 25:14. Deus só poderia revelar os seus segredos aos seus amigos. Então ele volta e ele começa a escrever, Cássio, para as igrejas da Ásia, que representam todas as igrejas. E ele diz assim: eu sei que tu estás aonde existe o trono ou a sinagoga de Satanás. Mas deixa eu contar para vocês: ao vencedor lhes farei sentar ao lado do meu trono e lhe darei autoridade sobre as nações. Meu Deus do céu! Ele volta e ele escreve para a igreja: você acha que o fim é esse? Mas deixa eu descrever para você o fim. Igreja, tu és amada, o teu amado está olhando por você. Igreja, tu és gloriosa, a glória do Cordeiro resplandece sobre você. Ele passeia entre os 7 candeeiros, ele é a luz desses candeeiros. Igreja, tu és uma igreja triunfante. Os homens, o sistema, o Deus dessa era não vai conseguir parar vocês. Ao vencedor eu darei, eu farei, eu colocarei, porque eu venci, e então eu posso fazer.